Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você aqui. Muito obrigada por desejar passarmos esses momentos juntos, não é, Eliane? Sim, porque para nós gostamos, a gente faz com amor e gostaria que você também participasse aí, desse sua opinião, né, Mirtz? Que isso faz com que o assunto fique mais importante. Fique bom. Hoje nós vamos falar, o título da pauta eu escolhi assim, Quando o Mar Precisa Se Abrir de Novo. Eu achei lindo o título. Eu também adorei. Você gostou do título, né? Nossa, foi o que eu falei que eu mais gostei. Quando o mar precisa se abrir de novo, na verdade, nós estamos nos reportando a milagres, né? Então, podia ter nomes quando você precisa de outro milagre, ou qualquer coisa assim, porque é disso que a gente acaba falando. Porque a definição de milagre, o que é um milagre? Milagre é uma coisa extraordinária, é além do comum, né? É fora do comum, na verdade, é sobrenatural, é sobre o natural, alguma coisa realmente que aos nossos olhos parece impossível no natural, né? E para nós, assim, milagres se refere a alguma ação surpreendente de Deus, uma intervenção divina, né? Que vai contrariar, inclusive, leis da natureza, como é o caso do mar se abrir, né? E o mais interessante, né, Mirtz, assim, que a vida é tão boa, ou a vida é tão complicada, que às vezes você precisa de um outro milagre tão importante quanto esse, né? Na verdade, para nós cristãos, ou até pessoas que nem cristãos são, usam esse termo, estou precisando de um milagre. Não usam, né? Sim, nem, não sabe nem de como ou de que maneira, mas está precisando. Porque nós somos limitados, como seres humanos. Somos limitados, tem uma porção de coisa, né? E para nós cristãos, o milagre realmente é a união da nossa fé e a ação de Deus. Quando essas coisas se juntam, eu creio, eu tenho um Deus que pode fazer, ele faz, acontece um milagre. Só que às vezes a vida da gente é marcada por um milagre que aconteceu uma vez. Exatamente isso que eu falei. E de repente você está precisando que haja outro milagre. E tem pessoas que você conversa que relatam uma série de milagres na vida dela, né? Aí fica aquele uau, né? Porque a Bíblia está repleta de milagres. Ela conta a história de milagres que Deus faz, né? E a gente, então, gosta de se apoiar na Bíblia, porque se você que está me ouvindo agora estiver precisando de um milagre, você vai entender a dinâmica do milagre, né? Quem não quer um milagre? Está querendo um milagre? Sim. Eu vivo precisando de milagre também, né? Na nossa limitação, né? E é assim, né, Mirtz? Também, como a gente fala, quando você tem uma situação difícil, ou uma situação fácil, mas a difícil normalmente é mais complicada, né? Que você realmente entrega para Deus, você está esperando um milagre, né? Porque se você está esperando um milagre na difícil, como diz a Eliane, imagina a impossível. Não é impossível. Né? Porque tem aquela da impossível. Tem as causas impossíveis, né? Que essas mais. Então, a gente tem que apoiar nessas narrativas, porque quando acontecem os milagres, às vezes, em uma parte delas, tem uma ação divina e uma ação nossa, correspondente, que não é só de pedir, né? Às vezes, né? Dos milagres que acontecem na Bíblia, e tem muito, mas o que todo mundo gosta mesmo, crianças gostam, velho gosta, é o mar se abrindo, né? É marcante isso, né? Eu, então, tenho assim, um especial carinho, porque eu era pequena, nós fomos em São Paulo, eu assisti os 10 Mandamentos, né? Charleston, que era Moisés, em tela de cinerama. É algo assim maravilhoso. Nossa, aquilo que tua mente não conseguia, às vezes, captar. Porque você vai ter que pensar o mar se abrindo totalmente, né? Então, esse milagre é muito falado. E então, nós vamos pensar um pouquinho, vamos a partir desse, né? Porque a gente está falando de um segundo milagre, quando se precisa. Essa história, quando o mar se abriu, foi realmente
quando Deus liberta o povo dele. Isso, né? Que estava cativo no Egito. No Egito, né? E tudo mais. Então, vem Moisés. Eles estavam saindo de uma escravidão de 400 anos. E só na saída deles, queridos, eles já haviam visto 10 milagres, lembra, né? Isso, que foram as pragas, né? As pragas, gafanhotos, enfim. Deus usou uma porção de milagres para convencer o faraó, né, a despedi-los, né? Então, só isto já ia deixar aquele povo, né? Nossa, em fé. Eu acho, extasiados com tudo, fé, né? Então, e na saída deles, assim que eles saem, o faraó se arrepende e manda o exército dele atrás, né? Aí vai ser o maior milagre, né? Maior do que os 10 que eles já tinham visto. Eles ficaram o mar na frente deles, o exército atrás. Eles estavam sem saída, né? E, de repente, o mar se abre na frente deles. Queridos, quando Deus tirou o povo dele do Egito para levar para uma terra prometida, era uma jornada simples. Eram 300 quilômetros. A gente fala 300 quilômetros porque 300 para nós é pertinho hoje por causa de carro. Mas indo a pé... Era razoável. Algumas semanas. Vamos supor, eu acho que em 3 semanas... daria para chegar lá, né? Porque eles iam cruzar uma península e pronto, né? Agora, e Deus fez isso porque não queria que eles passassem por terras onde tivessem filisteus, aquela gente queria lutar com eles. Ele não queria falar assim, estou tirando eles de uma escravidão tão difícil, né? Ainda vão tão duro, né? E eles não sabiam lutar, eles não viviam como guerreiros lá. Não, eles eram escravos. Escravos, trabalhando, né? Então, está escrito isso, eu vou ler para você para apoiar a nossa conversa. Está em Êxodo 13, 17, diz assim: quando o faraó deixou o povo sair, Deus não os conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais curto, porque disse, para que, caso enfrente guerra, não se arrependam e queiram voltar ao Egito. Então, fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os israelitas subiram da terra do Egito. Então, estava perto do Mar Vermelho e Deus evitou esse do caminho, tá? E todo mundo conhece a história. Eu acho que, por conta dessa volta grande que eles deram e tudo mais, 2 anos depois eles estavam diante da Terra Prometida. Aí chegaram na Terra Prometida, mandaram espiar a terra e o povo confiou no relatório de 10 espias. Que era um relatório negativo. Né? Eles não confiaram, né, que seria uma terra prometida, né? E se assustaram com o que eles viram lá, né? Na terra. Que era um povo muito alto, terra de gigantes, valentes. E eles, então, se sentiram incapazes, né? Esqueceram da promessa de Deus. Não entraram. Só 2 daqueles 10, que foi Josué e Caleb, que acreditaram, mas foram voto vencido. Sim. Sabe? Sim. Os outros falaram assim, os outros 10 falaram, não dá, então eles voltaram. Não entraram. Voltaram, já fazia 2 anos que eles estavam perambulando. Passaram 38 anos vagando no deserto, até estar diante da terra de novo. Tá? Você já pensou quantas vezes, né, a nossa incredulidade nos afasta das bênçãos de Deus para nós, né? Dos milagres e de tudo mais, né? Porque a nossa ênfase é que eles saíram debaixo de um milagre. 2 anos depois, nós estamos falando 2 anos depois, já não acreditavam mais em que milagre era possível. Que era possível. Você já pensou que judiação, né? Que nós não estamos falando só de um povo de Deus, nós estamos falando da nossa humanidade. Humanidade, né? Ele retratou a humanidade. A humanidade. Está valendo para mim, para a Eliane, para você, né? Agora, foram 40 anos, então 40 anos depois, uma geração nova, porque uma geração morreu no deserto. Ali, exatamente. Aquela geração que viu o Mar Vermelho se abrir, tinha morrido. Já tinha morrido, exatamente. Essa geração que estava ali só lembrava desse milagre de ouvir falar. né? Já pensou? É diferente, né? A gente tem uma noção de ouvir falar
Né? E de ter presenciado, né? Você já pensou? Moisés já havia morrido. Para você ter ideia, Moisés já havia morrido e quem estava liderando o povo agora era Josué e fazia 40 anos que esse milagre tinha acontecido. Eu estou falando da necessidade de um segundo milagre, vou ler para você. Josué 3, a partir do 1, diz assim: Josué levantou-se de madrugada, partindo de Setim com todos os israelitas, chegou ao Jordão e ficaram ali antes de atravessá-lo. Sucedeu que, ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do acampamento e ordenaram ao povo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, o vosso Deus, sendo levada pelos sacerdotes levitas, partireis deste lugar e os seguireis. Contudo, conservai entre vós e ela uma distância de 2.000 côvados e não se aproximeis dela. Assim sabereis pelo caminho que haveis de ir, porque por este caminho nunca passastes. Gente, é Bíblia e é lindo, né? É lindo. É lindo e é lindo a gente poder estar aqui com você para compartilhar esses textos bíblicos, né? E tem uma simbologia, assim, que faz sentido, né? A arca ia à frente, né? Deus vai à frente, né? Ele manda falar de todas as formas isso, né? Agora, você usou uma palavra legal, simbologia, sabe por quê? Porque se nós pensarmos num povo que quer conquistar uma terra, que tem que lutar, porque eles teriam que lutar e conquistar. Como luta, não faz sentido. Não, nenhum. Nenhum, né? Qual é a estratégia? Vamos supor, gente, nós vamos tomar essa terra, porque teria que ser tomada. Deus prometeu. E tinha um povo grande lá, um povo Agora, forte. vamos então pensar numa estratégia de luta, de guerra militar. Pega-se uma arca, vocês dão um espaço, vocês fiquem 1 quilômetro longe dela e vão caminhando, né? Não parece lógico, Não parece né? lógico. Por mais que Josué fosse bem preparado por Deus, né? Diz a história também que ele já tinha uma noção de ser estrategista de guerra, de comandante, né? de noção de guerra. Tinha sido bem preparado por Moisés, né? Por Deus também, que conversou com ele. Mas é o que a gente fala, não tinha lógica nenhuma, né? Então, sabe, queridos, a arca vai na frente, vocês vão manter 1 quilômetro e nós vamos andar. E nós falamos que essa geração não tinha visto o Mar Vermelho se abrir e agora eles estavam diante do Rio Jordão. Sabe? Exatamente. Eles iam ter que passar pelo Rio Jordão e nessa estratégia, a arca na frente e eles lá atrás, sabe? E conta também a história, né, que era uma época de cheia, né, Mirtz? Não era assim um riachozinho qualquer. Transbordando. O rio estava transbordando e o diferencial, queridos, é que na abertura do Mar Vermelho eles estavam encurralados, tá? Encurralados mesmo, assim, ou ia, né? Ou o exército chegava ou morria. Ou ia ou morria. Os egípcios estavam ali, né? Aqui diante do Jordão, não. Aqui estava vendo assim uma coisa, estava dizendo, olha, nós estamos acampados, ficaram lá 3 dias, agora eles vão passar no meio do acampamento e vão te instruir como isso vai acontecer. Vai acontecer, Então, a nossa conversa, queridos, é que às vezes para acontecer um segundo milagre na nossa vida, outro milagre, ou até o milagre que nós estamos necessitando, existe uma dinâmica colocada aqui que nós temos que nos preparar para esse milagre. Isso. Né? Tem que estar atento para observar o comando de Deus, porque não é um comando às vezes fácil, né? Você presta atenção que os sacerdotes vão, a Arca da Aliança tem um tempo, tem uma distância, né? Vai ter umas instruções que se você não estiver atento, você vai perder. Não vai acontecer. Então, eu vou chamar um intervalo bem curtinho e a gente volta para continuar essa conversa. No mundo em constante transformação, nos posicionamos com a ética e a integridade. Alicerces para promover a justiça. Propomos o equilíbrio onde prosperidade e integridade caminham em conjunto, contribuindo para um mundo mais justo. Fortalecemos laços, conectamos propósitos, contribuímos com sua cultura. Juntos impulsionamos o desenvolvimento de negócios e relações éticas.
Aqui a ética é nosso guia, a coragem, nosso caminho. Estamos de volta, né? Nós estamos falando quando o mar precisa se abrir de novo e quando a gente precisa de um outro milagre. E nós estamos mostrando que aquele povo reunido ali na frente do Rio Jordão, que transbordava, porque era uma época de cheia, eles teriam que atravessar esse rio, Deus iria abrir o rio de novo, né? Mas neste tempo, não era como aconteceu no Mar Vermelho, que diz, bateu o cajado, o mar se abriu, vamos embora, né? Não, Josué foi muito claro, eu vou dizer o que ele fez, que serve para nós hoje. Porque tudo que foi escrito por nosso ensino, para aplicação nas nossas vidas, né? Josué 3, a partir do 5, diz assim: E Josué disse ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Josué falou aos sacerdotes, levantai a arca e passai adiante do povo. Eles levantaram a arca e foram andando adiante do povo. Então o Senhor disse a Josué, hoje eu começarei a honrar-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como estive com Moisés, estarei contigo. Tu ordenarás aos sacerdotes que levem a arca da aliança. Quando chegardes à beira das águas do Jordão, ali vocês vão parar. Eu também vou parar um pouquinho, depois eu continuo. Então, o primeiro princípio que ele deu aqui, e está valendo para nós, porque ele disse que a gente vai se aplicar. Vai se aplicar. Você está querendo um milagre? Eu estou. Todo mundo quer. Ele vai dizer assim, então, a primeira coisa que tem que acontecer é que a presença do Senhor vai à frente. A arca da aliança vai à frente. Né? Exatamente. E se ele não tiver, não acontece. Não vai acontecer, simples assim. Não vai acontecer, exatamente. E aí ele diz assim, vai à frente e vocês vão andar. Então, queridos, tenham um entendimento que um dos princípios, quando a gente quer estar esperando um milagre, você tem que sair do lugar que você está, sabe? Você tem que sair, porque eu repito isso muitas vezes, tem muita gente querendo que aconteça coisa diferente na vida dele, e ele está fazendo a mesma coisa. A mesma coisa. Ficando no mesmo lugar. No mesmo lugar. Né? E na maioria das vezes, vamos dizer, sem fé e sem esperança que aquilo aconteça, Sim, né? Não tem se possibilidade você não de muda a maneira de fazer, de ser, de crer, você querer que aconteça o quê? Sabe? Exatamente. Sabe? Se você continuar fazendo o que você está fazendo, não vai dar certo, porque o que você estava fazendo não dava certo, né? Exatamente. Então, Deus nos dá nova chance. Deus abre o mar de novo, né? Novo, isso que é legal, né? Deus abre. Então, só que Josué disse para ele assim, e você viu que eu li, ele disse assim, santificai-vos, porque Deus fará maravilhas no meio de vós. E a palavra santificar-vos é forte, né? Muito. Porque implica em muita coisa. E neste aqui, porque eles tinham uma compreensão naquele tempo que santificação, sabe, era estar limpo. E no caso deles, essa limpeza era até física, gente, porque imagine alguém que mora no deserto, no meio da poeira. Tem nada parecido com o que a gente tem hoje. Né? 40 anos andando nesse deserto, né? Gente, até a alma devia ser seca, né? Não, eu imagino assim, o pé, porque eles não tinham sapatos confortáveis como os nossos, né? Era sandalinha e olha lá. Imagine o pé, eu digo assim, a grossura que devia ser, né? Embaixo, sim, o pé e tudo mais, né? Então, quando se falava em santificação, a primeira coisa que eles tinham era de realmente se banhar, sei lá, que era também coisa difícil. Você pensa que eles tomavam banho todo dia? Isso, a água não era fácil. A água não era fácil. Não. Né? Você acha que lavavam roupa? As roupas deles duraram 40 anos. E assim, acho que a sede era tanta que se tivesse uma água, você ia tomar. Então, é claro, ela tinha que ser aproveitada para, né? Então, mas é assim. Então, a primeira coisa é, a presença do Senhor está lá, eu vou me santificar. Aliás, isso é básico. Como é que a gente vai entrar na presença do Senhor de qualquer jeito? De qualquer jeito. Sem, né? Sem estar se limpar, sabe, para nós o que sabe?
É confessar as nossas falhas, os nossos pecados, né? Pedir perdão. Isso, nos despir de coisas ruins, porque tinha sempre uma fala muito importante de Deus, quando ele apareceu para Moisés, até, acho que com Josué também, ele manda, tira suas sandálias, que o local é santo, né? Onde está a presença de Deus. Então, é muito forte esse despir-se de coisas do mundo, despir-se de coisa ruim, para se santificar, né? Mesmo, né? Ele sempre fazia assim. E aí vem também um outro princípio nessa ordenança. Eles estão recebendo essas ordens de Josué, tá? Então, a gente tem um entendimento também que, às vezes, quando a gente está esperando um milagre, vai para a presença de Deus, a gente se limpa, busca a santidade, é obediência àqueles que nos lideram. Sim, era Josué que estava na liderança, né? E a fala de Deus é fantástica para ele, né? Eu vou te honrar. Eu vou começar a te honrar. Sabe por quê, gente? Vamos lembrar, aquele povo, no tempo de Moisés, eles chegaram e falaram, ó Moisés, se você quisesse ser príncipe sobre nós, por que você não ficou lá no Egito, né? Exatamente. Gente, era um povinho muito ruim. Duro. Você vê, quando Moisés mesmo foi receber a tábua, né, com os mandamentos, ele ficou acho que uns 40 dias. 40 dias longe. Eles já resolveram fazer um outro Deus. Precisavam de outros ídolos, né, reclamavam de tudo, sabe, para Moisés. Então, olha só, Josué estava substituindo Moisés, ele já tinha visto tudo aquilo. Tudo aquilo. Eu, no caso dele, ia pensar, gente, se eles não respeitaram nem Moisés, né? Quem dirá eu que estou chegando. Pois que estou chegando depois, né? Bem assim mesmo, né? E outra coisa, aquele povo ficou com o relatório dos outros 10 espias, não ficaram, né? Isso, com o relatório de Josué. Isso, eles, ainda quando tiveram a possibilidade, não identificaram um líder de Deus, um líder coerente, né? Não. Foi pela maioria. Foi pela maioria mesmo, né? Sabe, queridos, e às vezes, quando a gente está falando dessa liderança, não é nem liderança de título, porque quem serve não precisa ter títulos. Isso, né? Exatamente. Na maioria das vezes, a liderança ela é nata e vem de uma forma com autoridade, né? Não quer dizer autoritarismo. Autoridade divina. Autoridade divina, né? Alguém com que tem uma visão um pouco mais ampla, que tem um entendimento daquela missão com um pouco mais de clareza. Porque, que nem a gente está falando, a massa, às vezes, só vê o imediato aqui. Sim, às vezes, só vê que está com fome, que está com sede, né? Não consegue entender os porquês e os paraquês, né? E Josué estava explicando muito bem o que iria acontecer e o posicionamento deles. Eu vou continuar lendo mais um pouco. Josué 3, a partir do 12, diz assim: Tomai agora 12 homens da tribo de Israel, um homem de cada tribo. Assim que a planta dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pisarem nas águas, elas serão interrompidas. Isso é, as águas que descem pararão e ficarão amontoadas. Quando o povo partiu da sua tenda para atravessar o Jordão, os sacerdotes foram levando a arca adiante do povo. E quando os que levaram a arca chegaram ao Jordão, os seus pés entraram na água, o Jordão transbordava em todas as suas margens durante todos os dias da colheita. Bom, então olha já a diferença do primeiro milagre. Quando o Mar Vermelho se abriu, Moisés tocou a vara, o mar se abriu na hora. Imediatamente, né? Imediatamente todo mundo começou a andar. Começou a entrar porque o mar estava aberto. Neste caso, eles iam pisar na água. Tinha que entrar. Era fé. Ter fé pura, né? Pura fé. E sabe, queridos, às vezes em relação ao milagre é isso. É isso. Se você não tem fé, não vai acontecer. Não vai acontecer. Você tem que pisar na água. E então eles tinham que acreditar. E acreditar de fato que ia abrir, né? Que ia secar. Porque, gente, nós estamos falando de um rio transbordando. Quer dizer, na hora que você pisar, você podia ir lá para baixo, sabe? Né? Não era um riachinho, nós estamos falando do Rio Jordão. Jordão, né? Exatamente. Então, para esse milagre acontecer, sabe, às vezes,
você tem que pisar na água. Pisar na água. Esse é um princípio, né? Tem que dar o primeiro passo. Esse é o mais difícil, continuar andando, crendo, sabe? Não é fazer besteira, é andando em cima da palavra do Senhor. Do Senhor, né? exatamente. É bem assim, né? Porque daí eu vou continuar lendo para você, Josué 3,16. As águas que desciam pararam e ficaram amontoadas, muito longe, à altura de Adã, cidade que está junto a Zaretã, e as águas que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo interrompidas. Então o povo passou bem em frente a Jericó. Diferente da abertura do Mar Vermelho, Deus fez as águas pararem a uns 30 quilômetros lá em cima, né? Na nascente do rio. Sabe? Na nascente do rio. Agora, se tinha 30 quilômetros, Deus manda parar aquelas águas 30 quilômetros antes. Até que elas secassem, aconteceu um período de tempo. De tempo. Sabe? Ela recuasse, até a água se arrecuar e ficar seco, demorou umas 6 horas, talvez 5 horas, né? Não se sabe ao certo. Então, a gente tem que pensar que alguns milagres não são instantâneos. Isso. Né? Além de você dar o primeiro passo, você tem que dar o segundo, né? O segundo passo, confiança. Você tem que confiar, esperar, sabe? Então, os sacerdotes pararam a seco, no meio do Jordão, né? No meio do Jordão. O milagre, às vezes, não é instantâneo, sabe por quê? No caso deles, aconteceu 5, 6 horas depois, né? Mas Deus estava mexendo, né? E você fez o que ele tinha mandado fazer. Saiu do teu lugar, tomou posição, se santificou, né? Foi as coisas que a gente foi falando. Obedeceu a liderança, o que estava fazendo, né? E chegou lá, que era pisa na água, né? Era essa a ordem. O comando era esse. Né? Então, era isso que... e às vezes, você que está querendo um milagre, como eu, como a Eliane, como nós estamos querendo, diz assim, gente... Mas eu estou esperando não é 6 horas, 6 meses, 6 anos, não sei. É o tempo que Deus vai usar, que Deus determinou, sabe? Ele não especifica as coisas, né? Sabe, e quando eu gostei muito da imagem que a Eliane falou, porque é a mesma que a gente faz. A gente precisa, o nosso cérebro, ele aceita mais imagens do que os nossos pensamentos, né? Então, você vendo a água... parada de um lado, parada do outro, fazendo um corredor, né? Uma coisa assim. Agora, ele diz que quando o mar secou, eles pisaram a seco. Porque quando a água para, o natural é você ver barro. Lama, porque tinha água ali antes, né? E tem gente que quer explicar milagre. Eu já vi muita explicação sobre o Mar Vermelho, dizer que do jeito que não sei quando bateu um vento que abriu o mar, né? Para este milagre do Rio Jordão também tem explicação. Eu estava pesquisando, sabe? Tem gente que disse que o ano era 1200 e pouco. 1267. No ano de 1267, houve um terremoto que impediu que as águas descessem por um período. Né? Agora, isso vai explicar uma coisa desta como milagre, né? Então, tinha que estar cronometrado. Agora o povo está aqui, é a hora que o terremoto vai acontecer. É meio inverossímil, né? Isso. Eu acho, assim, que Deus pode fazer o terremoto e no mesmo instante... Para usar, para o milagre dele. A dele, então, eu concordo, sabe, eu acredito não adianta você ficar buscando causas possíveis naturais, porque Deus usa dessas coisas naturais mesmo. Essa cronicidade, assim, esse sincronismo todo... É de Deus. Esse é divino. Com certeza, sabe? Eu não tenho dúvida. Porque é igual você falar a respeito de... parar o sol. Será que alguém conseguiu explicar o que Josué conseguiu fazer? Parar o sol e a lua pararem por 24 horas, né? Se não é Deus querendo falar com ele, né? Sabe, queridos, eu espero que nessa conversa tenha animado você, como animou a gente a esperar por um milagre que a gente está querendo, né? Deus te abençoe com essa palavra. A gente convida você para estar conosco num próximo programa.
Mulher, virtude e fé. Um oferecimento Cargolift.